do texto bíblico. Amém? Você está bem? E vai se acostumando, eu vou participando com vocês, tá bom? Quem sabe quando terminar aqui, você continua pregando depois de mim. Vocês acharam o Salmo de número 73? Sim. Diga, eu achei. Eu achei. Podemos dizer, diga sim. Sim. O texto bíblico diz assim: com toda certeza Deus é bom. Com toda certeza Deus é o quê? Bom. Com toda certeza Deus é o quê? Bom. Glória a Deus. Ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Quanto a quem? Isso. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Porquanto eu acumulava a inveja dos arrogantes. Porquanto eu acumulava o quê? Porquanto eu acumulava o quê? Porquanto eu acumulava a inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e nem têm um corpo esbelto e saudável. E têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhe serve de colar, e meu orgulho lhe veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso o seu povo se volta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência, para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã. Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Amém, queridos? Feche seus olhos por um minuto. Obrigado para colocar uma musical aí, qualquer um para mim. Só para a gente começar aqui. Feche seus olhos, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Pai nosso, te agradecemos por mais este dia. Este dia foi o que o Senhor fez e por isso nós te agradecemos. Tudo aquilo que o Senhor proporcionou para nossas vidas este dia, que seja feita a tua vontade, Deus. Senhor, esta é uma afirmação séria que nós declaramos: seja feita a tua vontade, Deus, que nós nos dispomos a deixar de fazer aquilo que nós queremos, para fazer aquilo que tu queres, porque só o Senhor é Deus. O Senhor pode fazer todas as coisas em nós. Deus, aqui estão esses teus filhos, os meus irmãos. Eu te agradeço pela vida de cada um que aqui presente está. A casa é tua, o povo é teu, a palavra é tua, o poder é teu, e o Senhor faz como quer. Com bondade, Senhor, continua falando aos nossos corações, que nós saiamos daqui, ó Pai, confrontados com aquilo que o Senhor tem para nós. Que saiamos daqui, ó Deus, refletindo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, você diz amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu pretendia começar de uma forma, mas eu estou entendendo que não posso começar de tal forma. O meu público não é um público tão jovem quanto vocês, então eu preciso adaptar o sermão. Eu preciso adaptar a forma que vou transmitir isso aqui para nós. Adaptar de uma forma que você entenda. Adaptar de uma forma que fique mais bem explicada para você. Mas nós estamos aqui hoje, o tema deste ajuntamento é: guarda o teu coração, né? Onde está o teu coração? Nós precisamos observar isso, porque a tradução que a nossa irmã leu, acho que é a NTLH que ela leu: guarda tua mente.
Por que mente e coração? Às vezes a gente olha e diz assim, a tradução dela está errada, a minha está certa, porque fala do coração. O texto bíblico aqui está falando sobre mente e coração. Por quê? Porque a mente é o centro da alma. E o texto está falando sobre a alma. Porque nós somos dotados, nós somos tricotomos. O que é tricotomia, André? Corpo, alma e espírito. Nós somos tripartidos, nós temos o espírito que habita no corpo, que tem uma alma. Então nós precisamos entender que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, existem momentos e situações que nós adentramos nela, porque nós somos desobedientes. André, me prova isso, eu te provo. Saul fez um sacrifício que não deveria ter feito, ele foi desobediente. Ele deveria ter esperado Samuel chegar para sacrificar, mas não esperou. Ele tomou a decisão porque achou que assim poderia fazer. O desejo da alma dele era fazer aquele sacrifício para que as pessoas vissem que ele também sacrificava, mas não era aquilo que Deus queria que ele fizesse. Às vezes nós tomamos algumas atitudes e chegamos a determinados lugares que a gente se depara ou na alegria ou na decepção. Por quê? Porque tomamos caminhos, tomamos atitudes que nos levaram a chegar a dizer assim: ó Deus, eu te agradeço. Ou até mesmo dizer assim: mas por que eu estou passando por tudo isso? Quem já nunca pensou isso? Eu lembro de uma certa feita, eu quero começar por aqui, antes de entrar no texto, depois tu me diz aí quanto tempo eu tenho. Eu lembro de um fato, não sei se Vanessa lembra, para os irmãos que não sabem, eu já morei aqui nessa rua Patrício Alves, já crescemos juntos, estudamos a mesma escola, Severino Bezerra, e um fato que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, eu não esqueço, eu não me recordo se estávamos no 5º ano ou no 6º ano, mas eu acredito que deveríamos estar no 5º ano, no 6º ano, porque há uma professora até hoje, né, no 5º, 6º ano, é um professor, que é a 5ª série, não é isso? Não estou enganado. É um professor só. E eu fui um jovem muito levado, irmão, muito assim, que não prestava atenção nas aulas, eu bagunçava muito. Sabe, alguém está se identificando aqui, não aguenta não, irmão, não entrega não. Eu era um jovem muito levado e eu estudei nessa escola aqui, no Alfredo Pegado, e eu passei 2 anos na 2ª série, repetindo de ano, eu não sabia ler ainda. Na 2ª série, na terceira série eu acho. E era uma professora que tinha aqui nessa escola, eu já repeti 2 anos, e no 3º ano ela me passou sem eu saber ler. E eu já estava crescido, já deveria estar no 5º ano, eu tinha repetido 2 anos. E ela me passou sem saber ler, e na sala dos professores, a professora que assumiu no ano seguinte, ela chegou e disse assim: por que você passou o André? Ela disse: eu não aguentava mais ele. Não, porque eu queria saber isso de você, porque ele não sabe ler, ele não presta atenção, ele bagunça, ele briga. Ela disse que eu não aguentava ele, eu aguentei ele por 2 anos, e eu passei ele porque eu não aguentava mais, não era porque ele era capaz. E eu mudo de escola, e quando eu chego lá, eu continuo assim, querendo jogar bola, querendo ser um jogador, e brigando, e fazendo isso, e fazendo aquilo, e aconteceu uma tarde, eu estudava à tarde, isso. Eu acho que isso foi um estopim para mim, quando eu completei 16 anos. Porque eu nunca me esqueci desse fato. A professora mandou a gente elaborar um texto, eu não sei se a Vanessa lembra, mas eu lembro disso, ela estava na outra sala que a professora foi. A professora mandou a gente fazer um texto e eu escrevi o texto. É como se fosse uma redação. Eu escrevi o texto. A professora foi analisar o conteúdo. E quando ela se deparou com o conteúdo e ela viu quem tinha escrevido, ela me chamou e disse: foi você mesmo que escreveu isso aqui? Eu disse: foi eu. A senhora não disse que todos os alunos teriam que escrever, senão não teria não. Eu escrevi. Ela disse: tem certeza, Paulo, por você? Eu disse: foi. Ela disse: não acredito. Eu disse: foi eu, professor. Ela disse: vem cá. Ela achava que estava me ajudando, Paulo. Eu percebi que ela achava que estava querendo me ajudar, me elogiar alguma coisa, mas só que não. Ela me levou na outra sala, entrou e disse: posso falar com você? Você pode ir. E eu fiquei fora. E eu olhei ela caminhando, entrou na sala de aula, chegou perto da professora e olhou e disse: muito bom. Aí ela disse, perguntou: quem foi que fez? Ela disse: foi ele, comigo. Aí a professora disse: sério? Foi ele mesmo? Ela disse: foi. E aquilo para mim
Ela achava que estava me ajudando porque achava que eu só bagunçava, que eu só brigava, que eu só queria namorar antes do tempo. E a outra professora ficou surpresa porque não achava que aconteceria aquilo comigo, mas só que para mim aquilo foi uma vergonha muito grande. Porque os professores me consideravam um dos alunos mais problemáticos da sala de aula e que não sabia elaborar no mínimo um texto. Eu não sabia ler direito, amados. Por que você está contando isso, André? Porque eu quero chegar aqui, quando nós decidimos o que queremos ser na nossa vida. Quando nós decidimos o que vai trazer para nós benefícios ou não. Completei 15 anos de idade e eu ainda estava fazendo ensino fundamental. Eu disse, eu estou no 6º ano ainda, já estava mais ligado para me ter avançado. Era para faltar 2 anos, 3 anos para mim acabar os estudos e agora eu estou aqui parado. E eu disse assim, eu vou estudar, eu vou aprender a ler direito, eu vou ler fluente. E eu vou mostrar para as pessoas aqui desta rua da minha avó Mora, que eu morava com a minha avó nessa época. Essa irmã que chegou aí com a menina, minha mãe e minha filha. Porque tinha uma mulher na rua que dizia assim: não, minha filha não vai namorar com os netos de das dores, porque nenhum deles presta. Era isso que eu ouvia. A professora tentou me ajudar, mas me envergonhou. As pessoas na rua diziam que não era assim para mim. E eu disse, eu vou estudar, Paulo, eu vou fazer o ensino fundamental, vou fazer o ensino médio, vou terminar os estudos. O que é que você quer dizer, André? É porque eu decidi mudar minha vida. Mas onde você quer chegar aqui? É bem aqui, porque quando eu completei 17 anos de idade, já tinha vivido muitas coisas, amados. Eu não quero compartilhar aqui, mas coisas sérias, coisas que não é para vocês fazerem agora. 17 anos eu comecei a namorar com uma mulher que tinha 2 filhos e com 18 anos eu me casei, vim para Cristo. E hoje faz 10 anos, e já faz 10 anos que eu estou em Cristo. Por quê? Porque eu decidi entregar minha vida para Jesus e dizer, Senhor, eu não aceito que as pessoas digam aquilo que eu vou ser, mas eu quero receber aquilo que o Senhor disse que eu vou ser. Uma bênção! Glória a Deus! Em meio à sociedade em que nós vivemos, nós podemos ser vistos como uma pessoa influente de forma pejorativa ou de forma abençoada. Olha só, queridos, o texto que nós lemos é de um homem por nome de Asaf. Quem é Asaf? Asaf na cultura israelita é um homem muito importante para o povo judeu. Por quê? Porque Asaf não é um nome só voltado porque escreveu os salmos. Não, Asaf é um cara que era importante no serviço da obra do Senhor. Olha só, quem já leu aquele texto que um homem pega na arca e morre? Quem já leu, quem já ouviu? Esse homem era levita, e a pergunta é, por que esse homem morreu sendo levita, que só os levitas tomavam de conta das coisas do santuário? É aqui que nós vamos entender. Asaf que escreve esse salmo de número 73. E quem é Asaf? Asaf fazia parte de uma linhagem que era a linhagem de Levi. Levi teve 3 filhos chamados Gerson, Merari e Coate. Asaf é da família, é dos netos de Gerson, ele é gersonita. Eles tomam de conta somente dos utensílios da parte de fora do santuário. Por quê? Porque todas as 3 famílias, Gerson, Coate e Merari, cada um tomava de conta dos utensílios. Para você entender, essa bateria representa, vamos dizer, o candelabro dentro do templo. Só os filhos de Coate poderiam tocar nessa bateria. Aquelas janelas ali, só os filhos de Gerson poderiam tocar. Por quê? Porque Deus ordenou que só os filhos de Gerson, os gersonitas, tocassem nos utensílios da parte de fora da tenda da congregação. Por que que Uzar morre quando toca na arca? Porque ele não era da linhagem que poderia tocar na arca. Simples aqui, deu para entender? Asaf é um cara importante, por quê? Porque quando a arca de Deus volta para Israel, Asaf é aquele cara que ele toca a arca no santuário do Senhor. Asaf é aquele que traz o louvor, que rescata a música para o povo de Israel. Pensa você, vindo no culto, na missão evangélica, cerca de 1 ano, 2, ninguém louva, ninguém canta. Por quê? Porque a presença do Senhor já não está mais por perto.
Mas quando a presença do Senhor volta, Asaf é responsável pela adoração a Deus. E sabe aquela adoração que envolve? Sabe aquela adoração que faz você chorar? Sabe aquela adoração que faz você se render e se entregar aos pés do Senhor? É Asaf que faz. Asaf é importante, por quê? Porque ele se torna ministro, o segundo ministro do louvor em Israel. Esse cara, quando Davi diz assim, olha, vamos salmodiar ao Senhor, reúne músicos aí, para nós cantarmos cânticos de louvores a Deus. Asaf toma de conta do segundo grupo. Isso você vai encontrar em 1 Crônicas capítulo 6, versículo número 31 a 39, 1 Crônicas 16, verso 4, verso 7 e verso de número 37. Querido, Asaf é reconhecido como um vidente. O que é vidente? Vidente na antiga aliança é mencionado como um profeta. Os hinos que Asaf compunha eram hinos proféticos que apontavam o futuro, que apontavam uma direção. Mãe, Asaf é um cara tão importante que quem já ouviu Davi Sarce vai lembrar dessa frase aqui, ó. A quem tenho eu nos céus além de ti. Quem já ouviu esse hino? Essa frase é do texto do Salmo 73, verso número 25. Foi Asaf que escreveu. Ele inspira um homem da nossa atualidade chamado Davi Sarce a cantar um hino. A quem tenho eu nos céus além do Senhor. Esse cara aqui, irmão, é incrível. É top. Esse cara está lá em cima. No quesito de adoração, busca a Deus e estamos diante do Senhor. Mas todos os homens e mulheres de Deus enfrentam seus momentos de dificuldade. Todos os homens e mulheres de Deus cheios do Senhor, cheios da presença, chamados para um propósito, enfrentam suas dificuldades. Eu não vim aqui trazer alento para vocês, eu vim aqui trazer confronto mesmo, porque eu não sei o que você deseja daqui a 2 horas. Eu não sei o que você se imagina fazer daqui a 3 horas, porque por causa da dificuldade, ou por causa de alguma coisa que incomoda. Mas eu sempre chamar a atenção numa coisa aqui. Todas as vezes que você deixa o seu coração dominar aquilo que você sente, todas as vezes que você deixa o seu coração dominar o ambiente que você está, todas as vezes que você deixa o seu coração, a sua mente e a circunstância que você está ditar aquilo que Deus chamou você para fazer, você vai se encontrar num momento de frustração. Sabe por quê? Porque esse aqui, ó, esse cara é conhecido como um profeta. Esse cara é reconhecido por toda a nação como um dos maiores homens que compunham hinos proféticos de Israel. Esse cara inspirou um homem da nossa atualidade chamado Davi Sarce. Mas no momento, está comigo aberto? Mas no momento da sua vida, Salmo de número 73, ele diz assim, ó, versículo de número 2. Quanto a mim, vamos ver o verso número 1. O texto diz assim, ó. Com toda certeza, ele está fazendo uma afirmação lógica e própria, e que não é mentira, é verdade, sim ou não? Com toda certeza, Deus é bom, sim ou não? Sim. Deus é bom, sim ou não? Sim. Aquela frase do filme Deus não está morto, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É a afirmação de Asaf, ele continua, ou seja, para com todos quando cultivam um coração sincero. Ele encerra aqui, aí ele continua o texto dizendo assim, quanto a mim, olha só, perceba que ele está fazendo uma afirmação. Olhe para Deus, olhe para o Senhor e veja tudo que ele construiu e conclua. Deus é bom, irmão. Deus é bom, sim ou não? Sim. Aí está dizendo, agora quanto a mim, eu quase me desviei. Os meus pés quase tropeçaram. Por quê? Porque eu comecei a olhar a vida dos ímpios. Irmão, um cara muito conhecido, um cara que tem intimidade, ele perde o equilíbrio e esquece de quem é Deus. E esquece de Deus que está do lado dele, é poderoso para fazer todas as coisas. Porque qual que é a afirmação dele? Observe o texto. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por pouco eu não desviei. Porquanto eu acumulava, bota o texto aí, irmão. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Asaf é um cara que está em Deus, sim ou não?
Asaf é um cara que foi escolhido pelo rei para celebrar louvores e cantos ao Senhor, sim ou não? Sim. E ele está dizendo: eu estou na presença do Senhor, mas só que por um momento eu quis fazer a minha vontade, eu quis olhar aquilo que me agradava, e quase eu me desviei. Ele disse assim: os meus pés quase escorregaram, porque eu comecei a ter inveja dos ímpios e olhar a prosperidade deles. Sabe, irmãos, ele quase escorrega, ele está perto do Senhor, mas não sabe o Senhor que ele está próximo. Isso aqui me leva para um texto de Jesus, no capítulo de número 15 do Evangelho segundo João. O texto diz assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Sabe, é possível estar perto de Deus e não estar nele? Aqui é Asaf. E Jesus falou sobre isso. Por quê? Porque os discípulos estão com Jesus, no capítulo de número 4, versículo de número 35 a 41 do Evangelho segundo Marcos, Paulo. O texto bíblico diz assim: Jesus disse assim: passemos, vamos passar para o outro lado. É de noite. Os discípulos estão passando, estão remando no barco. O vento está levando. Eu não sei se a embarcação era a vela ou era a remo, mas sei que eles estão passando, só que de madrugada, à noite. Eu não sei que vigia da noite, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira ou se é a quarta, mas eu sei que veio um vento contrário, as ondas ficaram revoltas, o mar ficou bravio, e Jesus está fazendo o quê? Dormindo no travesseiro, com a cabeça encostada no travesseiro, e a água estava entrando e o barco estava balançando, e um dos discípulos chega e: ô mestre, Senhor, não importa para o Senhor não, que a gente está quase morrendo aqui. Aí Jesus se levanta, irmão. Quando Jesus se levanta, Jesus diz assim: ô vento, fica quieto aí, mar, acalma-te. Na mesma hora o vento se aquietou, o mar se acalmou, irmão. Por quê? Porque o dono do céu e da terra, o dono do vento, o dono do mar, deu uma ordem, e tudo se aquietou. Quando se aquieta, Jesus volta e diz assim para eles: vocês, por que vocês têm pouca fé, hein? Por que vocês têm pouca fé, hein? E Jesus faz tudo aquilo quando Jesus se cala. Eu não sei se Jesus se senta ou se deita novamente, mas o que o texto bíblico diz: e os discípulos olham um para o outro, atemorizados, e dizem assim: mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem vocês? Irmão, 12 homens andando com Jesus cerca de um ano, ainda não o conhecia, ainda não sabia que o vento obedece a ele, o mar se acaba quando ele está presente. Por quê? Porque as coisas deste mundo não podem mais me separar e me separar do amor que Deus tem por nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado. Por quê? Atração, distrações, tem muito aí fora. Olha só, capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, a partir do versículo do número 31, se não me falha a memória. O texto bíblico diz que Jesus chega na casa de Lázaro. Marta e Maria estão lá. Jesus chega e Jesus está pregando. Maria para de fazer as coisas e se senta para ouvir Jesus. Marta está. Você também seja bem-vindo. Seja bem-vinda, querido. É uma água. E Maria? Sim, sim. E Jesus pregando, Jesus falando, Jesus ensinando. O texto bíblico diz que Marta diz assim: ô Senhor, dá licença aí, vou atrapalhar o seu discurso, mas a Maria vem me ajudar aqui. Eu estou muito atarefado, muitas coisas, muitos serviços. O texto bíblico, a tradução original ali é que ela está distraída, dando voltas em torno de si. Ela está trabalhando, ela está fazendo muitas coisas. Isso não é ruim. Jesus olha para ela e diz assim: Marta, Marta, tu estás fazendo muitas coisas, mas uma coisa só basta. E Maria escolheu a melhor parte, e dela não lhe será tirada. Irmão, sabe o que é isso aqui? Jesus estava dizendo para Marta, ele disse assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Sabe por quê? Porque depois de me ouvir,
Com aquilo que não vai ser criado dela, ela pode se levantar e fazer tudo que você está fazendo com bem mais excelência. Sabe por quê? Porque as tuas distrações estão te impedindo de observar aquilo que eu quero para você. As distrações que você está envolvido, você está envolvida, está impedindo daquilo que Deus te chamou para realizar, irmão. Meus jovens, meus queridos, aonde está o teu coração? Essa é a pergunta. Onde está o teu coração? Olha só, irmão, continuando. Versículo número 4, verso número 4. Deixa a Bíblia aberta aí. Já eu termino. Olha só. Eles não passam por crises, sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Oh, meu Deus. Eles são livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar e em seu orgulho se vestem de violência. O que é isso, irmãos? Primeiro, Asaf começa a escorregar. Por quê? Porque ele começa a ter inveja dos que estão lá fora. Ele começa a ver o que as pessoas lá fora têm. Sabe que ele vai decaindo? Porque primeiro ele olha as aparentes folgas, e depois ele começa a afundar. Por que, queridos? Quando ele começa a afundar na amargura da sua própria alma, do seu próprio coração, dos seus pensamentos, ele começa a olhar e a se comparar. Se eu, gordinho, sirvo a Cristo, passo trapito, lá fora o cara é todo saradão, esbelto, bonito, e ainda rico, e nem serve a Deus o nome do olho da prata. Era basicamente isso aqui que Asaf estava analisando. Entende? Asaf começa a se afundar na amargura, porque para ele é inaceitável alguém que não serve a um Deus que é todo poderoso passar por tudo, não passar por nada. E eu que sirvo a um Deus todo poderoso estou sendo afligido. Não faço o que eles fazem, passo por aperto. Não vivo do jeito que eles vivem, passo por calúnia. Não ando do jeito que ele anda e sou apontado. Não, isso é inaceitável para mim. Sabe aquela pessoa que todas as vezes você chega perto dela, ela sempre tem um questionamento? Não sei. Mas parece que tu é mais amado do que eu, sabe? Mas parece que Deus, ele tem um negócio contra mim. Parece que o Senhor, ele não me vê. Parece que o Senhor, ele tem algo para me apertar todas as vezes. Sabe aquela questão que você fica pensando e se lamuriando? Entrando dentro de você e pensando, mas será que eu estou fazendo coisa boa na minha juventude, indo para a igreja? Será que eu tomei a decisão certa mesmo? Porque nessa época os meus amigos estão em algum estado aí, em algum município aí, curtindo o carnaval. Queridos, essas coisas passam. Esses momentos são passageiros. Deixa eu dar uma pausa aqui para dizer uma coisa para você. Eu não sei quantos anos vocês têm aqui, meus jovens, mas quando eu tinha 16 anos, eu vivia saindo para show, saindo com uma, saindo com outra. E teve um dia que eu morava numa casa, na casa com minha avó, como já disse no início, e eu dormia num barraco feito de madeira e telha brasileira. E lá tinha uma rede ou uma cama. Eu dormia lá só. E eu passei por um momento da minha vida que minha mãe cristã e eu fora dos caminhos do Senhor, mas eu não morava com ela, ela morava em São José de Pibu, se não me falha a memória. E eu estava no meu quarto, Gabriel, nesse barraco, né? E eu orava todas as vezes antes de dormir, mesmo eu na vida torta mesmo, na vida errada, eu dobrava os meus joelhos antes de dormir e agradecia a Deus pelo dia, porque isso me foi ensinado. E eu pedi um negócio a Deus, eu disse, Deus, essa situação aqui, se não for a tua vontade, eu nem quero mais. Não demorou nem 15 dias, eu saí da situação. Só que começou um vazio dentro de mim, uma agonia dentro de mim, e eu disse, eu vou para um show ali. Arrumei as coisas, nos
os amigos que a gente fomos. Chegamos de 5 horas da manhã. E eu passei a madrugada lá, bebendo. Quando eu cheguei em casa, irmão, quando eu troco de roupa, eu pego o travesseiro para deitar às 5 da manhã no domingo. Queridos, parece que eu não tinha vivido nada daquela festa, sabe? Porque a tristeza ainda estava lá me esperando. Parece que ela estava debaixo do travesseiro. Quando eu peguei ele, botei aquela pessoa e eu ainda estou aqui. Por quê? Porque isso é ilusão, querido. Ilusão. Bebida te traz uma alegria passageira. Festa te traz uma alegria passageira. Os momentos e amizades que você tem vai te trazer uma alegria momentânea. Mas sabe, a paz que excede todo entendimento só está em Cristo Jesus. A verdadeira vida está com o Senhor. A verdadeira alegria de viver está em Cristo. Sabe por quê? Porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E se nós ficarmos olhando para lá, eu digo isso por experiência própria, irmão, já passei por lá. E não é legal. Você bate a cabeça, volta a bater de novo e diz assim, mas por que eu não saio dessa? Irmão, eu tomei uma decisão na minha vida e disse assim, Senhor, eu creio que o Senhor tem algo para mim, é hoje que eu quero o Senhor. E eu me entreguei a Ele, até hoje não me arrependo, sabe por quê? Porque nós estamos aqui e o salmista está passando por um momento de dificuldade. E ele diz assim no Salmo número 42, o verso número 5, ele diz assim, porque você está abatida, ó minha alma, e porque você se perturba dentro de mim, espera em Deus. Sabe o que ele está dizendo? A alma dele está abatida, está dilacerada, mas ele está dizendo assim, ó minha alma, eu tenho um Deus, que só basta nós esperarmos nele, que esse momento vai passar, é só uma fase e vai passar. Por quê? Porque nós somos, irmãos, um navio em alto mar. Pensa no navio em alto mar. Já assistiu algum filme? O Titanic. Sabe? O que aconteceu com o Titanic para ele afundar? A água começou a ir. Por que as árvores começam a escorregar, começam a se afundar em lamúrias? Porque ele deixa o mundo externo entrar na mente dele. Porque ele deixa os prazeres que estão lá fora entrar no seu coração. Porque ele deixa a aparência deste mundo iludir os seus olhos. Nós somos um navio em alto mar. Estamos caminhando, o mar é este mundo e o navio é a igreja. E nós estamos inseridos nela. E Paulo faz alusão, faz a metáfora de dizer que a igreja é um corpo, que tem seus vários membros. Você é um dos membros. Aleluia. Quem já teve uma ferida aqui no corpo, se você deixar sua ferida aberta e entrar algo sujo, uma bactéria, o que vai acontecer? A sua carne vai começar a reagir, porque está morrendo, a bactéria está matando. E nós, como esse navio que estamos em alto mar, se há um furo no casco e a gente não percebe, esse navio vai naufragar em alto mar. Por que, André? Porque a externa está entrando para dentro e está causando bagunça. O que é isso, André? Quando você começa a dizer, mas será que eu posso isso? Será que eu fazendo isso? Eu acho que não é errado, todo mundo faz. Queridos, nós somos escolhidos para sermos diferentes. Nós somos escolhidos para nos comportarmos diferentes, para sermos diferentes, como disse o jovem que passou por aqui. Não se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos pecadores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Amém, queridos? Porque assim somos nós, vivendo nesse mundo e não deixando que esse mundo afaste a gente do amor que Deus tem por nós. Olha só, irmãos, este mundo não pode, porque Jesus disse assim, Senhor, não os peço que os livres do mundo, mas que os livres do mundo. Eu estou aqui, mas não sou daqui, mas por isso tem um tempo determinado para me viver aqui, e eu vou viver aqui da maneira que o Senhor me chamou para viver. Jovem, onde está o seu coração, querido? Porque alguém, todo aquele que milita, não pode se envolver com negócios desta vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 4. Você está no exército. Nós somos em repete comigo, nós somos embaixadores de Cristo. E
lá nos Estados Unidos. Se ele fizer alguma coisa de errado, ninguém pode prendê-lo lá. Tem que trazer para a sua nação, para ele ser julgado na sua nação. Nós somos cidadãos de uma nação celeste, habitando na terra, a igreja. E nós, tudo que cometemos aqui, nós podemos ser julgados aqui. Nós seremos levados diante do Senhor e seremos julgados por Ele. Por quê? Somos a maior representação legal de Deus aqui na terra. Diga assim: eu sou embaixador do Rei Celeste. Amém, irmãos? E não deixemos esse sistema mundano, essas coisas deste mundo, afetar a nossa mente, entrar em nosso coração e ocupar o lugar do Senhor, como Asaf deixou por um momento. Romanos 12:2: e não vos conformeis, e não vos adequeis, e não se moldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que desfruteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, já estou caminhando para o fim, mas Asaf faz algumas declarações aqui, ó. Ele olha, tem inveja, começa a se afundar em amargura e ele começa a se justificar. Sabe aquele negócio de dizer assim: eu sou jovem demais, eu deveria estar aproveitando mais minha vida, eu deveria estar aqui, esse negócio antiquado, quadrado, a gente não pode fazer nada, eu queria ser mais livre. Querido, você é livre. Você quer saber como você é livre? Diga: quero. Diga: quero, porque você quer saber porque você é livre? Olha só, uma determinada pessoa chegou para um pastor e disse assim: eu não quero ser crente não, porque crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode adulterar, crente não pode ir para a festa, crente não pode usar droga. Vocês são presos, eu que sou livre, que eu faço tudo isso. Deus me livre de ser crente, porque você não pode fazer nada, eu posso fazer tudo. Aí o crente disse assim: eu sou livre. Ele disse: você não é livre não. Ele disse: eu sou livre, você que não é. Ele disse: explique por quê. Ele disse: deixa de ir uma semana numa festa. Ele disse: não aguento. Passa uma semana sem beber. Ele disse: ixi, não aguento não. Deixa de adulterar. Ele disse: ixi, é difícil isso, ter só uma mulher é ruim. Ele disse: por que tu não consegue? Ele disse: não, me dá um negócio assim, eu fico logo sentindo falta, meu corpo sente falta da droga, da festa. Ele disse: me explica agora quem que é o escravo. Porque eu não vou, sabe por que eu não vou? Porque eu não quero estar lá, porque eu decidi estar com Cristo. Eu estou preso em Cristo, estou livre deste mundo, porque todas as coisas me são permitidas, mas se todas as coisas me convém fazer, eu não vou porque não me convém. Agora você continua indo porque não consegue se libertar de lá. Vamos para a igreja para tu ser um livre como eu e sair dessas amarras do pecado. Cristo nos libertou, irmãos. Amém, queridos? O texto diz assim, ó, verso número 13, acompanha comigo. Ele começa a se auto-justificar. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal da inocência, para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã. Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. O que Asaf está dizendo, irmão? Asaf está dizendo isso aqui, ô Paulo. Eu? Rapaz, eu estou olhando para esses caras, blasfemam diante de Deus, pergunta se Deus vai ouvir isso e se Deus vai se importar com isso que a gente estamos fazendo. A soberba deles é como um colar no pescoço, a gente vê de longe que eles são soberbos, sabe por quê? Eles andam com o queixo alto, assim, ó. Tá nem aí. Esses caras são ricos, é esbelto, é bonito, não tem agravo na sua vida, não tem problema na vida deles. Agora eu, observando tudo isso, é isso que eu estou se justificando. Observando tudo isso, eu concluo: é em vão eu ter lavado a minha vida da inocência, eu ter deixado de fazer tudo isso. Sabe que ele começa a se auto-justificar? Tudo começou por quê? Porque ele começou a olhar e teve inveja da riqueza dos ímpios. Sabe Davi? Por que Davi, irmão,
acontece tudo aquilo que aconteceu na casa dele. Um dos filhos de Davi estrupou sua filha. Sabe? Um dos filhos de Davi ficou com suas mulheres e tomou o reinado dele por algum tempo. Absalão. A casa de Davi passou a espada na casa dele. Sabe por quê? Por causa de um olhar. Capítulo número 11 do segundo livro de Samuel. Davi não vai para a guerra, fica no palácio. Ele se levanta, vai na varanda do seu palácio. Quando ele olha lá para baixo, ele diz: opa, o que é aquilo? Ele vê uma mulher tomando banho dentro de uma banheira. Ele diz assim: eu quero. Podia? Tudo começa, irmão, quando Davi toma a decisão de dizer assim: vai lá na casa daquela mulher e diz a ela que o rei quer ver ela. Sabe por que Batseba se deitou com Davi, irmão? Tem muitas pessoas que dizem assim: ela foi uma safada, ela se deitou com ele sabendo que tinha marido. Irmão, era a monarquia. Um pedido de um rei era como se fosse uma ordem. E o rei disse: deita-te comigo. E ela disse: eu tenho um marido, não tem problema não, eu sou o rei. E ela se deita com ele porque Davi usou da sua autoridade para pegar aquilo que não lhe devia. Tudo começou, a degradação da família de Davi, quando ele olha e deseja. Asaf, quando ele diz assim: eu quase me desviei, meus pés escorregaram e eu fui afundando. Por quê? Porque eu olhei, desejei, tive inveja. Quando nós tiramos o foco daquilo que Deus tem para nossas vidas, nós começamos a sair do caminho, mudar o rumo, porque pecado é mudança de rota. Mudando o caminho, mudou o caminho, e ele olha, deseja, e ele começa a ter inveja, vai entrando em namoros e começa a dizer assim, começa a se justificar. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro de madrugada, eu jejuo 21 dias, eu faço campanhas no mês, eu estou no culto, não perco um ensaio, não falto um dia da semana, estou todos os cultos de ceia. E por que que aquele ímpio, aquele miserável, nem serve ao Senhor e tem tudo? Sabe, irmão? Asaf começou a fazer isso. E nós precisamos entender três coisas, né? Para comigo, três coisas. Levanta a mão para exercício de fixação, que é assim: por que eu faço? Para quem faço? Qual a motivação para fazer? Mais uma vez, diga: por que eu faço? Para quem faço? Qual a motivação para fazer? Três coisas que nós precisamos entender. Por que eu faço? Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dono de Deus. Isso não vem de vós, é dono de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem daquilo que eu faço para que eu não me glorie, mas vem daquilo que Deus enviou. Então aqui, ó, por que eu faço? Por que eu faço? Porque é Deus que me enviou. Por que eu faço? Porque é Deus que fez. Sabe, irmão, a bênção que você dá para a vida de alguém, a cesta básica que você ajuda, o alimento que você ajuda, a bênção que você traz para a vida de alguém como uma oferta, como uma ajuda, como um voluntariado, isso não vem de você, veio de Deus. Por quê? Vós, versículo número 10, vós sois feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou, para que andássemos nela. A boa obra que eu faço, foi Deus que preparou para que eu andasse nela. Então por que eu faço? Porque Deus já preparou para me fazer. Aquilo que você faz, Vanessa, aquilo que você faz, Paulo, aquilo que você faz, Mel, aquilo que você faz, irmã, não é mérito seu, porque isso depende da nossa natureza. Nós somos egoístas, mas o Espírito de Deus não é um espírito de temor, mas é de ousadia. Sabe? Por que eu faço? Porque foi Deus que me chamou. Para que eu faço? Olha só, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo número 13, tem muitas pessoas as pessoas estão pregando. E alguém chegou para Paulo e disse assim: olha, Paulo, estão pregando. Paulo disse assim: não importa que eles preguem, se pregam por contenda, por inveja, por porfia, por amor. O que importa é que é o Evangelho de Cristo que está sendo pregado.
Sabe por quê? Porque eu não estou nem aí. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe por quê? Porque eu faço por causa de Deus. Para quem eu faço? É para Deus. Aleluia. E esse cara está entrando uma auto-justificativa que não merece. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos não é mérito nosso, é do Senhor. E qual a motivação para fazer? Olha só. Versículo 20, mesmo do capítulo número 1, Paulo diz assim: de ambos os lados eu estou em aperto, tanto em partir para estar com Cristo, que julgo ainda melhor do que ficar na minha carne. Mas julgo mais necessário ficar na minha carne, porque se a obra da minha carne me trouxer prazer, e o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo isso aqui, ó. Eu quero estar com Cristo, porque eu julgo ainda melhor. Se eu estivesse lá no céu com Ele, não passaria por agravo nenhum. Mas qual que é a motivação de Paulo? Ele quer ficar porque sabe que alguns irmãos precisam ser instruídos na palavra. E sabe por quê? Porque ele sabe por que foi chamado. E a motivação que ele faz não é porque alguém está pregando por inveja, não é porque alguém está difamando o seu nome, não é porque está sendo perseguido até a morte. Não, ele está fazendo porque ele sabe, aquele que o chamou, não importa se ele vive ou se ele morre, o que ele faz é para a glória de Deus. Aleluia. Sabe? O coração desse cara começa a azedar, irmão. É degradação. Está degradando, começa a olhar, deseja, se afunda, autojustificação e o coração azeda. Sabe aquela pessoa que você chega no culto e ela diz assim: hoje eu não estou bem. Não estou bem, não quero abraço hoje, não quero paz do Senhor. Eu só vim hoje aqui porque eu tenho que vir mesmo, meu nome está na escala para ficar na portaria, mas outro irmão vai ficar no meu lugar, não quero comigo. Sabe que a pessoa aceita? Às vezes não é porque a pessoa quer. Às vezes é por causa do momento que ela está enfrentando. O coração desse cara se azedou, irmão. Olha só, versículo 21 e 22. O texto diz assim: quando o meu coração estava amargurado, o meu íntimo curtia a inveja. Olha só, o meu coração estava amargurado. E outra tradução diz assim: o coração azedou. Era eu como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante a de um animal irracional. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: meu coração azedou e eu reagia como um animal irracional. Sabe o cachorro? Quando você pega na orelha dele e ele te morde, ou quando ele está com fome, você passa, ele quer morder até para eu apanhar. Um animal irracional, irmão. Ele estava agindo como um animal irracional. Por quê? Por causa da situação que ele estava vivendo. E aqui é onde está a nossa pergunta. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. É nesse texto aqui que nós estamos entendendo. Jeremias disse assim, verso número 13 do capítulo número 29: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Quem nunca, né, irmão? A mãe disse assim: vá buscar um negócio que está lá dentro do guarda-roupa. Aí a gente está brincando. Nós jovens, sabe? Já passei da idade de vocês, não estou jovem ainda. E a mãe dizia assim: vá buscar um negócio ali, Paulo André. Quando ela dizia Paulo André, os dois nomes era: ou você vai ou você apanha. Quando ela dizia só André, eu dizia: vou virar da Lé. Aí os dois nomes era: se errasse, pimba. E eu estava brincando, dizia: homem, vou agora não, eu estou brincando, vá logo. Aí eu ia. Chegava, ela dizia: não está não. Ela dizia: está lá sim. Eu disse: homem, eu já fui olhar, não está não. Aí ela disse: vá lá, porque se eu for, escreve na sua. Eu ia. Não está não, eu já olhei. Está lá, vá buscar, senão você vai ver. Homem, não está não, peraí. Chegava lá e dizia: está aqui, ó. Eu não disse a você. Por que você está dizendo isso aqui, André? Porque o texto bíblico está dizendo isso aqui: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscasse de todo o vosso. A minha distração era com a brincadeira. Quando eu ia buscar, eu não prestava atenção no que eu deveria buscar. Eu dizia que não estava porque eu queria brincar. Sabe?
Buscar a Deus de todo o coração e achar Ele é quando você deseja, é um anseio ardente, sabe? Por Deus. Eu quero Deus e mais nada. Eu quero Deus e mais nada. Aleluia. É um anseio ardente pela presença do Senhor. Qual o teu desejo hoje? Qual o sonho? Qual o teu sonho hoje? O quanto você tem que ter se dedicado a Ele? Entendeu isso aí? É nessa mesma intensidade que Deus quer que você se disponha a buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar pelo vosso coração. E sabe, a Bíblia diz assim, ó, pedis e pedis mal. Mas por quê? A Bíblia não diz assim, Jesus disse assim, batei e abre-se-vos-á, buscai e acharei. Não é? Pedi e dá-se-vos-á, batei e se abrirá, buscai e acharei. Não foi isso que Jesus disse? Aí só que Tiago vem na contramão diz assim, pedis, mas pedis mal. Mas por que pede mal? Para os nossos próprios deleites. Sabe, a gente dobra os nossos joelhos e diz assim, hoje eu orei ao Senhor, mas você pediu mal, sabe por quê? Porque tudo aquilo que você pediu é contrário àquilo que Deus quer que você peça. Aí por que, André? Porque o Espírito tem que te conduzir. Quando nós oramos, Senhor, faça-se a tua vontade, é a mesma coisa que nós estamos dizendo, não se importa com a minha, Deus, o que importa é a tua. Sabe a oração que Jesus disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse caso. Todavia, não seja como eu, mas como tu. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Jesus disse assim, Deus, eu sei o que vai acontecer. O cálice da tua ira é muito duro. E eu vou me separar do Senhor por um tempo. Mas eu não quero isso. Se possível, passe de mim. Mas se não for possível, todavia seja a tua vontade feita. Sabe, irmão, a oração de Salomão? Salomão ora a Deus e diz assim, Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa conduzir o teu povo pelo caminho certo. Aí Deus disse assim, já que você me pediu sabedoria, eu também vou te dar riqueza, que você não me pediu e nem quer. Quando Jesus disse assim, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E estas coisas, irmãos, que coisas são essas? É assim, Jesus disse assim, não é o corpo mais importante do que a vestimenta. Olhe para os lírios do campo, as aves do céu, nem cegam e nem fiam, todavia o Senhor as alimenta. Os lírios do campo, todavia o Senhor os veste da melhor forma. Quanto mais vocês, mais busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o que? Vestimenta, as coisas que aqui você necessita, serão acrescentadas. Por quê? Porque Deus não deixa aqueles que o servem desamparados. Por quê? Porque você decidiu pôr o seu coração no Senhor. O pedido de Salomão aqui, irmão, é um pedido que não é de coisas, é para pessoas. Quando eu dobro o meu joelho e digo assim, Senhor, que aqueles jovens sejam edificados na tua palavra, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para nós. Entende? Entende que quando o meu coração está voltado para o Senhor, eu não penso em mim. Sabe que a oração modelo que Jesus ensina é totalmente a gente largando aquilo que nós queremos para os outros. Pai nosso. O Pai é de quem? O Pai é de quem? Isso aqui é plural, gramaticalmente falando, sim ou não? Que estás no céu, santo seja o teu nome. Venha a nós o teu. Venha a quem? Venha a quem? Não é venha a Paulo, não é venha a missão. Venha a nós o que? A igreja, o teu. Seja feita a tua e não a nossa. Assim na terra como é no céu. O pão de cada dia dá-nos. Não é dar-lhe, é dar-nos. Perdoa-nos as nossas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque
Porque tudo aquilo Glória. que Jesus nos ensina não é Glória a somente Deus. para nós, Glória. é para nós Glória. compartilharmos, porque é para o reino e para Ele. Olha aqui, ó, pelo rei e pelo reino. Não é meu, nem é meu, Glória. é nosso. Glória a Deus. Onde está o nosso coração, irmãos? Aleluia. Eu vou encerrar aqui. Um exemplo de um cara que não estava voltado com o coração para Deus. E aqui talvez seja um pouco difícil de vocês entenderem, mas eu vou falar mesmo assim. Eu fiquei me perguntando uma vez por que um homem é chamado de falso, acertando tudo. Falso profeta, Balaão. O livro de Judas chama Balaão de falso profeta. Mas se você for ler Números capítulo 22, capítulo 23 e capítulo 24, você vai se fazer pergunta: onde está o erro desse cara? Porque, irmão, que Números capítulo de número 22, verso 9 e 10, o texto diz que Balaão era um homem que falava com Deus. E Deus falava com ele, Vanessa. 2, o texto bíblico diz, capítulo 22, verso 31, que Balaão via anjo. Ver anjo é para qualquer um? Não. 3, o texto bíblico diz que Balaão não errou uma profecia. Não errou quantas? Uma. Todas que saíram da boca de Balaão foi verdade. Todas. 4, o texto bíblico diz, número 23, 19, que é uma afirmação que nós fazemos até hoje. Deus não é homem para quê? Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Foi Balaão que falou essa profecia, irmão. E Deus mente? Sim ou não? Deus erra? Não, né? Olha só, 5, Balaão viu de olhos abertos o que Deus mostrou. Números 24, versículo número 4. 6, Balaão viu e profetizou o dia do Senhor Jesus. Como é que um cara desse é considerado um falso profeta? O cara não erra uma profecia. O cara vê anjo, o cara fala com Deus. Olha só, irmão. Sabe o que ele faz Balaão sobre o falso profeta? Porque o falso profeta não é a classificação daquele que ele fala que é certo. O que classifica Balaão como falso profeta é o seu coração que está voltado diante de Deus. Sabe por quê? Capítulo 22, verso 7, o texto bíblico diz que Balaque mandou os seus magistrados com um valor exato para pagar a feitiçaria. Então isso significa que tinha um preço para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Sabe? O que classifica Balaão como falso profeta não é aquilo que ele acerta, mas é o coração que errou. O coração dele não estava no caminho do Senhor. O coração dele não estava diante do Senhor. Sabe por quê? Quando ele está indo amaldiçoar o povo em cima de uma jumenta. Quem já ouviu falar? Deus faz até uma jumenta falar. Quem já ouviu isso aqui? Deus falou até na boca de uma jumenta. No caminho, o anjo para a jumenta 3 vezes. E ele bate na jumenta. Na terceira vez, o texto bíblico diz assim, ó. E o anjo tocou na jumenta. Diz o quê? Que o anjo tocou. E a jumenta começou a... Então não foi Deus que falou através da jumenta, foi a jumenta que falou mesmo. Deus só abriu a boca do animal. Eu não sei como era no Éden, irmão, mas uma serpente falou com ela. A pergunta é como? Ela abriu a boca e disse assim: eu sempre te servi, eu sempre fiz o que tu mandou, e agora você está me batendo só porque 3 vezes eu desobedeci a tua ordem, porque um anjo me impediu de seguir. E o texto bíblico diz: e Deus o fez ver o anjo. E quando ele viu o anjo, ele é repreendido pelo anjo. Sabe por quê, irmão? E isso aqui talvez você se choque, mas para Deus mais vale um animal irracional, obediente, do que um servo com o coração distante dele. Balaão estava com o coração distante do Senhor, e por isso foi considerado falso. Não entendi ainda, André. Talvez você seja a melhor pessoa para limpar esse prédio. Talvez você seja a melhor pessoa para organizar eventos. Você seja a melhor pessoa para as pessoas gostarem de você dentro da congregação.
mas isso não significa que o seu coração está voltado para Deus. É forte. Fazer alguma coisa para Deus não significa dizer que você está com Ele. Agora, fazer alguma coisa com Deus, isso indica que você procura saber a intimidade do Senhor para seguir conforme Ele quer. A pergunta é: André, o que é que eu faço para agradar a Deus? Como eu sei que eu estou agradando Ele? Como eu sei que o que eu estou fazendo está agradando Ele? É simples. E aqui eu encerro Hebreus 11, verso 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não entendeu ainda? Como é que eu agrado a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Como é que eu agrado a Deus, André? É só ter fé nele. É só crer naquilo que essa palavra diz. É só crer no sacrifício de Jesus e por que você aceitou Ele até hoje. Aonde está o teu coração? Por que você veio aqui hoje? Por que você se assentou aqui hoje? Por que você abandonou, largou, deixou este mundo para servir a Cristo? E o teu coração está totalmente aqui, irmão. Você será bem-aventurado, bem-aventurada. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Tem alguém aqui que não serve a Cristo ainda? Tem alguém? São todos cristãos? Só falar, amigo. Não vou constranger nada, não. Levanta a mão assim, ó. Mais alguém? Que não é cristão? Tem quantos anos, amigão? Tu, brother? Parece como um jogador de futebol, né? 11, é? 12? Pensa. Já passei por essa ligada aí, tá? Mas eu vou te constranger, não. Mas eu tenho um amigo, que pode ser teu amigo também. Eu tenho um brother que ele pode ser teu brother. Só que esse brother, ele espera que a gente venha sem reservas. Aleluia. A gente vem e diga assim: Deus, cheguei. Porque tem muita gente que diz assim: eu quero me preparar, eu quero isso, eu quero aquilo. Quem é que se prepara para lutar com o maior campeão do mundo? Ninguém. Ninguém nunca ganhou dele. E quem está do lado dele é mais que vencedor, sabia? Esse meu brother, quem está do lado dele é mais que vencedor. O que é mais que vencedor? Não é quem é campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, pentacampeão, não. Mais que vencedor pode não vencer todas, mas segue adiante ainda nas perdas. Porque ele sabe que aquele que ganhou, que venceu tudo, sabe por que nós somos mais que vencedores? Porque ele venceu o maior gigante que existia para vencer, o pecado e as dores deste mundo. Ele pagou um preço muito alto e ele virou o maior campeão de todos os tempos. Porque quando a gente lê o livro na escola, aí está lá: fulaninho morreu tantos anos depois de Cristo, depois do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Ele foi o campeão. E eu sou mais que vencedor, nós somos mais que vencedores. Se tu quiser hoje vir para cá e dizer assim: Senhor, eu quero deixar o meu coração diante de ti, eu quero fazer a minha escolha hoje, diante do Senhor, está convidado já. Se quiser vir, fala com esse brother aí do teu lado, ele vem até aqui. De pé, por favor, vocês. Amém. Eu quero agradecer a Deus por vocês, vou passar para a Vanessa já. Você nem me falou do tempo. Você nem me falou do tempo. Feche seus olhos nessa hora. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui. A tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi falada e ela foi lançada, Deus. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou e o Senhor é quem dá o crescimento. Eu não conheço a maioria desses monstros que estão aqui, homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos, pais de famílias, mães de famílias, mas eu tenho uma certeza que o Senhor nos vê e o Senhor sabe do nosso íntimo. O Senhor sabe por que nós estamos aqui. Eu te peço, Pai,
Que cada dia nós nos dispomos a falar com o Senhor e a nos entregar ao Senhor sem reservas, até que nada mais importe, como disse Paulo. Senhor, abençoa a vida dessas crianças, destes jovens, desses adolescentes, desses homens e mulheres que aqui estão, todos, ó Pai, que aqui chegaram. Eu tenho certeza que, Senhor, que Tu farás todas as coisas em nosso meio. E no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que saiamos daqui refletindo aonde está o nosso coração, aonde está o primeiro lugar, se é nessas coisas deste mundo ou diante do Senhor. Deus, abençoe o Teu povo, abençoe a Vanessa, o seu marido e a sua casa, que o Senhor instrua-os na liderança deste departamento. Em nome de Jesus, você diz? Amém. Deus em Cristo te abençoe, irmãos, a paz do Senhor. Amém.